No dia de hoje, o Brasil está chocado com as tragédias que aconteceram nesse final de tarde. Crianças sendo mortas. E nós estamos aqui, juntamente com o pastor Edson, para perguntar a base bíblica que mostre o que é que está acontecendo, por que uma pessoa tem essa coragem de chegar, tirar a vida de outros seres humanos, tirar a vida de crianças inocentes dessa forma. O que a Bíblia nos fala sobre isso? Na verdade, devemos pegar capítulo 4 e verso 27 de Efésios, quando Paulo escreve dizendo: não dei lugar ao diabo. Tudo quanto é maldade, desde o que aconteceu com essas crianças, e também de tacar fogo em ônibus com pessoas dentro, isso provém de uma força maligna que toma a mente do ser humano. Capítulo 4, verso 7 de Tiago, o apóstolo diz assim: sujeitai vós a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, é uma pessoa que ele não sujeita a Deus e não consegue resistir a Satanás. Então Satanás, ele é espírito, ele toma a mente dessas pessoas, e ao tomar a mente dessas pessoas, essas pessoas fazem essas atrocidades, que nem o caso dessas crianças. Até chegou ao nosso conhecimento que ele mesmo foi à polícia, se entregou. Mas por que ele fez isso? Antes de acontecer essa mortalidade que veio sobre essas crianças, os tiros, era o diabo que estava na mente dele. Após ele fazer essa barbaridade, então ele voltou em si. Por que ele voltou em si? Porque Satanás saiu da mente dele, aí ele caiu em si. O que eu fiz? Aí ele foi e se entregou para a polícia. Então, para uma pessoa que entende biblicamente e vê, até mesmo um psicólogo, ele foi estudar isso aí, ele vê que não é a pessoa normal vai fazer isso, jamais a pessoa normal. Então quer dizer que é uma pessoa que dá lugar ao diabo. Uma pessoa para entrar dentro de um ônibus e tacar fogo dentro de um ônibus, com seres humanos dentro de um ônibus, também isso não é normal. Se você for estudar biblicamente e você pegar um psicólogo ou uma psicóloga, ela vai ver que ele não está bem psicologicamente. Mas não é que ele está bem, é porque o diabo tomou a sua mente, ele foi lá, tacou fogo com ele mesmo dentro. Aí o diabo sai da mente dele, quando ele cai em si, já é tarde demais. Existe outro versículo também muito importante, capítulo 2 e verso 2 de Efésios, a parte B do versículo. Os principados do ar que opera nos filhos da desobediência. Você pegar principado, é um dos demônios mais poderosos que tem, que ele fica nos ares, ou seja, tem o primeiro céu, 37:11 de Jó, que é o céu azul, aonde está as aves. E tem o segundo céu, capítulo 1, verso 8 de Gênesis, que é o céu da expansão. Então esses demônios, ele fica pairando. Aí ele toma a mente da pessoa. Você observa só que, deixando esse versículo 2 do capítulo 2 de Efésios, nós vamos para o capítulo 6 e verso 12 do mesmo livro de Efésios. Não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Olha só. Então essas pessoas, quando o diabo toma a mente dela, ela começa a lutar contra as pessoas. Então ele quer ver sangue derramado. É porque o diabo está na sua mente. Só que a parte B do versículo 12, do capítulo 6 de Efésios, Paulo continua dizendo: porque a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais, contra os príncipes das trevas desse século. É os piores demônios. Só tirando os que estão presos, que vão ser soltos só depois do arrebatamento da igreja. Mas é um demônio tão terrível. E essas pessoas não conseguem lutar. É só com muita oração, jejum e muita vigilância. Que não basta só jejuar e orar, mas tem que ter muita vigilância. Então esse demônio toma a mente da pessoa. É isso que acontece. A pessoa vai lá, tira a vida de criança, taca fogo aqui, tira a vida lá, busca tirar a vida. Enquanto ele não ser barrado, o diabo está na mente deles. Aí quando o diabo sai da mente deles, eles caem em si. O que eu fiz, meu Deus do céu? Ou seja,
na lógica, por olhar humano, e não precisa nem um olhar espiritual, por um olhar humano, a gente vê que isso não é normal, e não é normal mesmo. São os demônios que tomam a mente das pessoas para fazer essas barbaridades que acontecem, deixando família totalmente desnorteada, desesperada e deixando até a autoridade, agentes policiais que se irrita, se ira, que nem o caso, chegou ao meu conhecimento, de chegar espancando a pessoa que fez isso. Mas a pessoa tem que ter noção que a pessoa que fez isso, ele não teve noção do que estava fazendo, porque estava com a mente tomada, o demônio tomou a mente dele. Porque são classes de demônios que a qual eles são específicos só para fazer maldade, só para fazer coisas terríveis, para que isso aconteça, que nem aconteceu nessa tarde, vai acontecer muito mais ainda. Então quer dizer o que? Nós temos que entender e compreender essas partes bíblicas. E nós temos que fazer o que? Nós temos que olhar tanto para um lado, para o outro, e não julgar nem A nem B, mas sim orar a Deus para que Deus venha tomar providência, porque daqui para frente as coisas vão de mal a pior. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine.